Obrigado, Rossi. Obrigado, Asugi, pelo convite. Obrigado, Rossi, pela introdução. Nós vamos falar hoje de um assunto que está bastante explorado pela mídia, de transformação digital, e especificamente vamos falar de transformação digital do segmento empresarial. Então, nosso foco é basicamente voltado para o segmento empresarial. Tem transformação digital em outras áreas? Tem, mas nós vamos fazer específico, da mesma maneira que nosso software é um software especializado, nós vamos fazer uma abordagem aqui especializada. Aqui tem uma frase achei bem interessante, que em relação ao processo de transformação digital nas empresas, é urgente no mundo pós-pandemia. Realmente houve uma mudança grande no mundo pré-pandemia e no mundo pós-pandemia. Não vou falar durante, mas todo mundo sabe que teve uma série de mudanças durante. E o nosso foco aqui é, tipo, discutir, falar, apresentar como promover a inovação no segmento empresarial, tá bom? Então vamos lá. Bom, apresentando a nossa empresa, nós somos parceiros da SAP já há mais de 5 anos. Temos certificações de integrações com SuccessFactors e SAP HCM. Todo ano elas são renovadas. Nós somos uma empresa especializada em software para saúde ocupacional, segurança do trabalho, gestão previdenciária barra e social e meio ambiente. Não trabalhamos com folha de pagamento, quer dizer, integramos com folha de pagamento, não trabalhamos com sistemas financeiros. Nossa empresa é focada na área de saúde, segurança, gestão previdenciária e social e meio ambiente. Atualmente, a Nexo tem como clientes mais de 20% dos 100 maiores grupos empresariais no Brasil. E mais de 10% das 500 maiores empresas, fora outros clientes, obviamente. É, eu vou me apresentar agora. Meu nome é Ricardo Donner, eu sou diretor-presidente e sócio fundador da empresa. Eu sou formado na área de sistemas, tenho mestrado em comércio exterior e em governança e tenho mais de 30 anos de experiência na área de software, com especialização em projetos voltados para a área de EHS. A Débora Santos, que vai apresentar, vai fazer a apresentação depois da minha. Ela é gerente de Customer Success da empresa Nexo, ela é formada e especialista em enfermagem do trabalho e tem mais de 10 anos de experiência na área de saúde ocupacional, atuando em diversos segmentos. Bom, a primeira coisa a ser falada, a ser comentado com vocês, é a questão de quais são os problemas atuais que a área de saúde e segurança do trabalho. Pela nossa observação, todo esse material é fruto que está sendo apresentado do nosso desenvolvimento, da nossa observação, do nosso relacionamento de 20 vai fazer 28 anos de experiência de mercado, que é bastante. Então, basicamente, quais são os problemas atuais? Quando nós falamos de SESMIT, o que nós temos verificado na prática em diversas empresas de médio e grande porte e de muito grande porte principalmente? Um excesso de planilhas, todo mundo sabe, muito uso de Excel. Eu não tenho nada contra, nós não temos nada contra o Excel. Eu mesmo uso Excel e usava Lotus já praticamente há 30 anos, tá? Lotus, para quem não sabe, foi antecessor do Excel. Uso o Excel com muita frequência, mas o que nós observamos na prática? Você observa na prática que o Excel ele é utilizado, às vezes, de maneira não adequada nas empresas para fazer controles na área do SESMIT, tá? E é utilizado para quê? Para captação de dados, tá? Através do meio físico. Nós temos verificado diversas empresas fazendo controle de inspeções no Excel, controle de EPIs no Excel, aplicação de questionários, até prontuários médicos em Excel. Eu já vi prontuários médicos em empresas, numa empresa especificamente, em Excel, e um arquivo em Excel, um arquivo, estou falando de uma janelinha, né? Um arquivo completo por funcionário. A empresa tinha 1.000 funcionários, tinha 1.000 arquivos no Excel, tá? Prontuários médicos para fazer atestado de saúde, enfim, isso aí é feito uma captação dos dados em Excel. Segundo ponto que nós temos observado, visto em diversas empresas, que os controles são feitos em planilhas. Então, é muito comum
nós chegarmos em empresas para implementar nosso software, ver que tem controle de acidentes numa planilha Excel, um planilhão, os controles de doença dos funcionários também no Excel, o reporte, né? Controle de EPI, de afastamentos. A Débora vai falar um pouco sobre isso depois no final. E outros controles sendo feitos em planilhas, tá? E quais são os problemas que acontecem em função disso? Os relatórios acabam tendo margem de erros acima da média. Os relatórios, quando utilizados para a gestão também, são atualizados com muita dificuldade. Existe um risco de perda de informações. Já vimos em diversas empresas a perda de uma determinada planilha, uma demora para fechamento de indicadores, e hoje o fator tempo é um fator fundamental, e, portanto, um prejuízo na velocidade de tomada de decisões. Isso que nós temos visto muitas vezes na prática. Outro ponto que nós temos visto no SESMIT, com os quais nós trabalhamos e que nós temos feito contatos, tanto para implementar como, eventualmente, para fazer apresentações, e são os comentários que os clientes, os prospects fazem conosco. Nós temos visto que as empresas, quanto maior, mais frequente isso, têm diversos softwares que não tem absoluta, quando eu falo de diversos softwares na área do SESMIT, o tempo todo estou falando da área do SESMIT, tá? Diversos softwares que não estão integrados. Então, nós temos encontrado um software que faz controle de EPI, um outro software sem nenhum tipo de relacionamento que faz esse controle de inspeções, por último, uma gestão de acidentes, e o outro faz o controle do estado de saúde ocupacional, enfim. Isso aqui se repete, tendo diversos softwares, e às vezes o comentário das áreas de TI das empresas, que a atualização e a integração desses softwares acaba sendo um trabalho tão grande que é melhor até começar de zero e ter um software integrado eventualmente. Isso aconteceu diversas vezes como experiências práticas, tá? Outro ponto que nós temos visto e efetivamente por parte das empresas já está sendo considerado um fator necessário ou interessante para mudar de solução na área de saúde e segurança do trabalho. Nós temos visto, e aí vamos dividir em software de uso genérico e genérico. São os softwares que estão formam parte de um módulo, de uma solução de folha ou de recursos humanos, apenas um ou dois módulos, e são apenas um ou dois módulos genéricos, não tem nenhum tipo de especialização. Qual é a nossa proposta? Nós temos e nós trabalhamos e desenvolvemos ao longo de todo esse tempo software especializado. Então, a nossa solução é uma solução especializada. Se existe um serviço especializado de saúde, medicina do trabalho, segurança do trabalho, SESMIT, faz todo sentido que também exista um software especializado, da mesma maneira que tem profissionais especializados em medicina do trabalho, em engenharia de segurança, etc. E o que nós temos visto? Os maiores fabricantes de software de folha, recursos humanos, já não tem mais essa oferta. Então, nós temos parceria com a SAP. O que nós verificamos? A oferta de software, especialmente depois do e-social, especializada na área, ela tem sido deixada para ser tocada, para ter um avanço nas empresas por parte de fabricantes com especialização, como no caso o nosso. Em soluções que nós temos visto de software, já vimos diversos casos que a solução implementada em algumas empresas atende especificamente àquela empresa, e hoje está sendo um problema sério, especialmente antes do e-social, a manutenção dessas soluções específicas, porque uma coisa, no caso da Nexo, estamos há muito tempo no mercado, temos uma base instalada bem razoavelmente grande. Você ter uma solução que é atualizada para todos os clientes, e outra coisa totalmente diferente é você encontrar uma empresa que tem uma solução feita somente para ela, ou para duas ou três empresas, e tem que fazer manutenção, especialmente depois de cada mudança de social. E isso aí traz um custo financeiro mais alto,
e falta de foco na área de saúde e segurança do trabalho. Lembrando que empresas de folha e de recursos humanos têm seu foco em folha e em recursos humanos, não tem foco na área de saúde e segurança do trabalho. E aqui vem a pergunta, que se já falamos de problemas, aqui começam as perguntas. Por que o SESM precisa de gestão digital? Então, um ponto interessante é o seguinte: nós estamos há muito tempo no mercado, até uns 7, 8 anos atrás, havia um certo questionamento nas empresas de para que ter uma solução especializada ou uma solução de saúde e segurança do trabalho. Eu já ouvi muitos profissionais falar, olha, vai lá, faz no Excel, faz no Word, papel, e isso aí era um comentário antes do e-social. Hoje em dia, ninguém mais discute a necessidade de ter no SESP uma gestão digital. Então, o que acontece nesse sentido? Tem a gestão dos eventos que vão para o governo, tá? Quer dizer, hoje nós temos o governo brasileiro acompanhando 4 eventos principais de saúde e segurança do trabalho. Então, eles têm os dados, eles conseguem as informações. Segundo ponto, por que precisa de gestão digital? Para minimizar os impactos da fiscalização do social. Hoje, a fiscalização, o governo tem elementos para direcionar a fiscalização a partir dos eventos que ela recebe. Terceiro ponto, obter dados para subsidiar o ESG. O ESG, há 3 anos atrás, se falava de ESG, tinha que explicar a sigla. Todo mundo hoje em dia sabe que é Environment, Social Governance, e a parte do ESG trata-se de saúde e segurança do trabalho. A gestão digital, por que é necessária? Para ter agilidade na tomada de decisões e possibilitar planos de ações mais efetivos. Tá? Vamos lá. E aí, por que tem ainda baixa adesão na transformação digital nas empresas? Quais são as causas principais? As causas principais são basicamente o foco por parte de profissionais na legislação e não na prevenção baseada em informações. É possível fazer prevenção de acidentes e doenças? A resposta é sim. Ela tem que estar baseada cientificamente em informações, e as informações estão baseadas em dados. Segundo ponto, baixa visão digital, ainda tem cultura do papel. Terceiro ponto, excesso de controles paralelos que consomem esforços operacionais. Quarto ponto, vários softwares diferentes sem integração. Quinto ponto, baixo conhecimento para distinguir uma solução digital ou de software de outras, e muitas vezes concentração no preço e não na vantagem, no preço do software e não na vantagem, benefício que ele traz para a empresa. Então, vamos lá, problemas, causas e agora, como implementar a transformação digital no SESM? Definindo novamente a transformação digital, busca aumentar a eficiência das práticas dos profissionais do SESM. Então, ele está vindo aqui para resolver problemas e para ajudar. Então, vamos falar então de upgrade digital ou de transformação. A empresa, no caso da upgrade, usa a tecnologia para aumentar a eficiência de determinadas atividades. Na transformação digital, usa a tecnologia para mudar a sua operação, especialmente como interage com os funcionários. Esse que é o ponto principal, além da operação, os processos. Então, quais são as novas ferramentas que estão transformando hoje o SESMIT empresarial? Primeiro ponto, ganhando aí no primeiro lugar mesmo, é o e-social, onde a fiscalização passou a ser feita em tempo real pelo governo, tá? Segundo ponto, os processos, tem muitos processos hoje que podem ser feitos pelo celular com apps, e nós vamos falar sobre isso lá na frente, que a Débora vai mostrar uma solução totalmente integrada via app com web. O uso da biometria, assinatura digital padrão ICP Brasil e a gestão através de dashboards, quer dizer, esses dashboards sendo gerados em tempo real. Vamos mostrar um exemplo, um case prático em relação a isso. Então, todos esses processos acima precisam de uma solução de software integrado. E quais são os pilares? Os pilares são, primeiro, as pessoas, tá? As pessoas dentro de uma empresa, dentro do SESM, têm que ser as responsáveis pela real transformação digital. Segundo ponto, isso aí inevitável, a entrada de um software, especialmente um software integrado, seguindo os lineamentos de transformação digital, significa a mudança dos processos. Não é o mesmo processo ter todo controlado no Excel, em Word ou manualmente,
que ter tudo isso via software, via sistema, sendo feito de uma maneira automática, tá? E, por último, o pilar principal é o software, tá? Não tem como ter processos hoje dentro de uma transformação digital se não tiver software pronto para isso, baseado em processos e em pessoas também, tá? Então, qual é o papel do gestor do SESM na implantação de um software de EHS? Primeiro, a construção de processos de saúde e segurança do trabalho baseados em software que podem gerar automaticamente os indicadores e não ter dois processos separados. Isso também nós estamos visualizando na empresa. Por um lado, tem um processo de social, por outro lado, um controle manual de Excel, de repente, no ambulatório, e quando você vai ver o processo de geração de indicadores, totalmente separado desses dois processos que citei agora há pouco, tá? Isso aí gera um Excel hell, quer dizer, um, 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 um problema sério do Excel que tem diversas planilhas e tem controles que têm que ser feitos com dificuldade de integrar isso, e tem um problema também de que o profissional de saúde e segurança deve ser apoiado politicamente pelo gestor. Da mesma maneira que numa contabilidade ou numa implantação de HCM, ou de folha, tem que ter o gestor apoiando. No caso do SESB, é fundamental o apoio do gestor em relação à implantação de software integral dentro da empresa. Eu coloquei agora há pouco, quer dizer, dificilmente nós vamos encontrar um contador, uma área financeira implantando um ERP sem ter um gestor se ocupando e, digamos, de alguma maneira, pilotando essa implantação. E a questão dentro do SESMED em relação ao gestor é a importância fundamental que o gestor defina os indicadores de gestão em tempo real e, a partir desses indicadores que ele precisa para fazer a gestão da sua área, possa ser feita a implementação dos processos de saúde e segurança do trabalho baseados em software, tá? E quais são então os benefícios? Então, não falamos de problemas, não falamos de situações. É importante citar quais são os benefícios em relação a isso, porque sem citar os benefícios, dificilmente as empresas vão partir para essa linha. Então, primeiro, gera valor para a empresa com subsídios de indicadores de ESG, ou seja, hoje, relembrando, o saúde e segurança do trabalho é um dos pilares do ESG, o S de saúde e segurança do trabalho, e gera valor porque subsidia com indicadores para oferecer para ESG. Segundo ponto, a elevação do nível estratégico em relação à segurança do trabalho, em relação ao funcionário, melhora e padronização de processos operacionais. Quarto ponto, a compreensão profunda sobre a própria área de atuação e o ganho da agilidade na tomada de decisão. Qual é a transformação digital no contexto agora ESG? Ele permite uma vantagem competitiva, o EHS sendo o pilar do ESG, permite uma vantagem competitiva. O ESG, nós já vimos vários casos de estar sendo feito os controles manualmente, mas o recebimento de informações de saúde e segurança do trabalho para formatar os indicadores de ESG é fundamental. Uma dúvida que nós temos visto, uma preocupação. Será que a transformação digital, implementar um software, reduz a empregabilidade do profissional do SESB? Pelo contrário, não reduz a empregabilidade, mas, ao mesmo tempo, permite focar na principal atividade do profissional, que é a prevenção. Eu já vi casos onde mais de 50% das horas do SESMIT, especialmente técnicos de segurança ou enfermeiros, são utilizados para preencher planilhas no lugar de estarem em campo, estarem na empresa para fazer prevenção. Como que o software Nexo, então, pode apoiar na transformação digital do SESMIT? Então, basicamente, eu falei no início que tem uma apresentação dividida em duas partes. Agora, eu vou ceder a palavra para a Débora, vou parar de compartilhar, e essa parte, a Débora vai apresentar um case. Nós temos diversas soluções, vocês podem ver isso no nosso site, depois a Débora vai passar nos contatos. A Débora vai partir para a segunda parte da apresentação, né, Débora? Eu vou parar de compartilhar aqui e você continua, tá bom? Muito bem, obrigada, Ricardo.
Parei de compartilhar e eu vou, se vocês me permitirem, eu vou tirar também a câmera aqui. Maravilha. Comecei a compartilhar, todos estão me ouvindo bem? Vendo a minha tela, Ricardo? Sim, Maravilha. Bom, então a gente quis trazer nessa palestra um pouquinho da prática, né? A gente fala muito da teoria e às vezes o profissional no dia a dia ele tem uma certa dificuldade de entender como que ele faz o processo de transformação digital, né? Nós temos mais de 48 módulos, né, e várias funcionalidades dentro do Nexo, e para esse processo, né, de transformação digital, a gente escolheu um processo específico, tá, que é um processo de gestão de absenteísmo, né? Então, a gente escolheu uma das funcionalidades do nosso módulo e a gente vai falar um pouquinho de absenteísmo. Para começar, eu vou trazer uma reflexão do cenário da empresa que a gente está falando, né? Então, eu estou falando de uma empresa, eu quero que vocês entrem comigo nesse estudo, né? E que vocês reflitam esse processo comigo como se a gente estivesse falando de uma empresa real, tá? Esse é um estudo de caso, mas eu acho que a gente buscou trazer o mais próximo possível de muitas realidades, tá? Então, vamos imaginar que a gente está falando de uma empresa que tem um grau de risco alto, né? 3, 4, em relação a grau de risco. É uma empresa que tem 5 unidades espalhadas pelo Brasil, né? E essa empresa, ela tem mais de 10 mil funcionários que estão distribuídos dentre as 5 unidades. Para atender do ponto de vista de RH e ambulatório médico de saúde ocupacional, eu tenho uma estrutura, né, de RH e eu tenho uma estrutura de equipe de ambulatório que faz o atendimento de toda essa população, de todos esses 10 mil funcionários e dessas 5 unidades. Como é que funciona essa empresa, o fluxo, né, de entrega de atestado? Então, eles têm hoje, vamos imaginar que eles recebem mais de 2 mil atestados por mês, né? E a entrega de atestados, ela é feita de 4 formas diferentes. Então, como é que o RH e o ambulatório recebem esses atestados? Pessoalmente, através de terceiros, e aí eu tenho pai, mãe, colegas de trabalho que levam esses atestados, eles recebem isso por e-mail e pelo WhatsApp. Então, são 4 entradas de dados, de informações que eu tenho em relação ao absenteísmo. Daí, o ambulatório pega esse atestado, seja da forma que ele recebeu, e a equipe de saúde valida, verifica se atende os pré-requisitos legais em relação à validade do atestado, se está assinado, se tem carimbo, data, nome do funcionário, enfim, e lança essas informações numa planilha de Excel, tá? Esse ambulatório, ele não trabalha com software, ele não tem software, ele lança isso numa planilha de Excel. Mas ele precisa mandar isso para o RH, tá? Como ele manda isso para o RH, ele tira o CID que ele lança e manda para o RH para que o RH possa fazer a tratativa do atestado na questão de RH e folha, né? Então, a equipe do RH pega essa planilha e lança as informações, seja no sistema ou no ponto, para fins de abono de ponto e para envio do e-social, no sistema que eles têm. Para atender todo esse fluxo atual, hoje, essa empresa leva cerca de 7 dias e para gerar os indicadores, eles trabalham cerca de 3 dias para serem gerados, porque eles precisam pegar a planilha, eles precisam organizar a planilha, colocar na matriz e gerar os dashboards, tá? Então, esse é o cenário atual, um cenário onde eu não tenho uma transformação digital. Qual que é o impacto desse cenário? Vamos refletir comigo. Eu posso deixar o atestado cair no limbo. Por quê? Porque eu não tenho como monitorar a entrega. Eu tenho 4 entradas diferentes. Entradas que eu não tenho como puxar relatório. Eu não tenho como pegar o WhatsApp e puxar um relatório para saber o que veio de atestado e o que não veio. Eu tenho duplo lançamento. Por quê? O ambulatório lança na planilha e o RH pega aquilo para passar para um sistema de folha.
pode ser que ele entenda de forma diferentes e lance alguns itens de forma diferente. Então, eu corro o risco de ter divergências de informações, porque eu tenho duas formas de entradas de dados. Uma que entra pelo Excel e a outra que entra pelo sistema de folha e o sistema do ponto, né, para fins de ponto. Como eu tenho um Excel não está no alerta, e eu tenho RH que não tem o CID, eu tenho falta de alerta, onde a empresa pode ter um monitoramento de atestados descontinuados pela mesma doença em 60 dias. Quem que vai conseguir olhar isso num período, né, de 60 dias, uma vez que eu tenho as informações de formas pulverizadas, né, de formas diferentes em locais diferentes? O quarto ponto de impacto, eu tenho demora na geração de dashboard. Porque uma vez que eu tenho que tratar a planilha, gerar, eu vou demorar mais para fazer do que se eu tirar isso através de um sistema. E eu tenho risco de ter resultados manipulados, porque isso está numa planilha, eu posso colocar agora de um jeito e depois mudar no mês seguinte, ou até mesmo perder a informação, porque a planilha ela não tem backup, ela pode estar na máquina, se não tiver numa rede pode ser perdido, eu vou ter que às vezes buscar em e-mails para achar, então o risco de perda da informação ele é muito grande. E aí o que a gente propõe, né? A gente está falando de fazer uma transformação digital dentro de um processo de absenteísmo. Então, a gente está olhando para o mesmo processo e a gente vai trazer ele para um processo de transformação digital. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é unificar a forma de entrada de dados. Ou eu vou mandar através do Nexo Mobile, que é o app do Nexo, para receber o atestado, ou pelo Nexo Web. Débora, eu posso usar os dois? Posso. A base de dados é o mesmo, sempre vai ser o Nexo. A única diferença é que quem não acessar pelo app não vai ter um aplicativo, vai ter que acessar pela URL, né? Ou do computador, ou de forma responsiva no celular, porque o Nexo permite também. A tratativa do atestado médico no ambulatório. O ambulatório ele passa a ter a visibilidade do que chegou efetivamente de atestado para ele, e aí ele vai validar, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Quando ele valida, ele consegue enxergar o atestado, né? Ele consegue fazer um download do atestado, e ele pode aprovar ou reprovar de acordo com os critérios que forem estabelecidos dentro da empresa que ele trabalha, tá? A tratativa no RH. A equipe do RH, ela não vai receber mais uma planilha para ter que lançar de novo. Ela vai receber o que for aprovado, ou seja, o que está certo, ela já vai receber através da integração com o SAP SuccessFactors. Então, isso já vem automático. Está no Nexo, foi aprovado, de tempos em tempos a integração roda e automaticamente chega para o SAP no SuccessFactors para o RH tratar para fins de folha e evento do e-social, se isso for realizado pela folha. Aquele fluxo que eu tinha, eu fazia aquele processo todo em até 7 dias, né? Com esse processo de transformação digital, a gente tem todo esse fluxo acontecendo diariamente. E os meus indicadores, eles passam a ser gerados em tempo real, tá? Quais são os ganhos que eu tenho com a transformação digital? Eu tenho a rastreabilidade de 100% dos atestados que estão sendo entregues pelo funcionário. O funcionário, ele consegue acompanhar o status do atestado dele. Então, lembra que se ele entregar pessoalmente, se ele entregar por terceiros, por e-mail, se eu não tiver uma resposta no e-mail, se eu não tenho o fluxo dessa forma, ele nem sabe, ele sabe que foi recebido, ele sabe se foi aprovado. Então, a gente não tem um processo em relação ao retorno para o funcionário. No item 3, eu elimino a necessidade de lançamento. A equipe não precisa lançar. Ela pode completar, ela pode validar, ela pode reprovar, mas já está ali o inicial dentro do sistema. Eu tenho alertas que permitem eu monitorar os atestados descontinuados dentro do período de 60 dias, tá? E eu tenho a geração de dashboards que permitem uma tomada de decisão em tempo real.
E aqui, o que é bacana, eu tenho a segurança da informação, porque o que está no Nexo, uma vez que foi aprovado, eu não posso ficar alterando, eu não posso ficar manipulando, né? Ele já bloqueia e eu não consigo mais alterar. Então, se o funcionário quiser mudar qualquer informação do atestado que ele mudou, ele não vai conseguir, tá? Então, esse é o processo que a gente coloca. E agora eu quero fazer um convite para vocês, para eu mostrar isso na prática, tá? Então, eu estou aqui com o meu celular espelhado. Esse aqui é o Nexo Mobile. Eu criei um perfil, esse é um perfil, é um perfil fake, tá? É um perfil de funcionário para demonstração, tá? Que a gente criou, aonde eu vou mostrar o processo de lançamento. Então, imagine que essa Denise, ela é uma funcionária da minha empresa fictícia e ela vai entrar no módulo de absenteísmo do Nexo para cadastrar um atestado médico. Quando ela entra para cadastrar o atestado médico, lembra que eu falei, ela tem todo o histórico de tudo que ela sempre lançou no Nexo. Então, toda a rastreabilidade ela consegue ver por aqui e consegue acompanhar o status, tanto do que foi aprovado quanto do que foi rejeitado. Então, eu vou lançar um novo caso aqui para a gente ver. Vamos imaginar que essa funcionária está entregando um atestado na data de hoje por uma doença que ela já sabe qual é porque veio no atestado de hipertensão. Então, ela consegue, inclusive, buscar o CID aqui. Os campos que estão em vermelho são campos obrigatórios e os que não estão, não são. Então, se ela não quiser, ou se dentro do meu fluxo da empresa eu não quero obrigar o meu funcionário a lançar, eu posso deixar isso desobrigado. Se dentro do fluxo da minha empresa eu precisar obrigar, aí eu posso marcar este campo na parametrização para obrigar ele, inclusive, preencher os campos de médico e CRM. Que eu vou para o anexo sempre é obrigatório, tá? Porque é isso que vai dar a visibilidade de vocês enxergarem o atestado. Isso foi a minha câmera, eu acabei de tirar uma foto de um atestado qualquer meu que eu tenho aqui, tá? Então, não vou nem entrar muito no mérito do dado, porque isso é mais para vocês terem a ideia. E eu vou salvar. Quando eu salvo, a informação ela vai ser anexada e o funcionário ele já vai poder visualizar que aquele atestado foi entregue e está no status de análise para que o ambulatório faça as devidas tratativas dentro do meu atestado, tá bom? Ó, observem que ele já ficou aqui, é um atestado de hoje, de 2 dias, que foi o que eu acabei de lançar. Agora eu vou entrar dentro do Nexo e vou buscar a parte do cadastrar o atestado médico. Então, a Denise Medeiros é a funcionária que eu acabei de lançar no meu mobile, né, no Nexo Mobile, e já chegou essas informações para mim. O que eu posso fazer, né? Eu sou do ambulatório, eu vou buscar o que para mim ainda está em análise, o que eu ainda preciso validar, não é só da Denise. A Denise é mais para que vocês enxerguem essa integração, é muito rápido. Eu acabei de lançar, isso já veio para o sistema, mas eu tenho todos esses aqui para que eu ainda faça análise e as devidas aprovações. Quando eu busco, eu vou editar, vou olhar o que ela preencheu e vou no anexo. Quando eu busco o anexo, ele vai baixar para que eu possa fazer a conferência do que a Denise colocou. O atestado está ok? Está ok. Então, eu vou aprovar? Eu vou aprovar. Se eu aprovar, isso integra automaticamente com o SAP SuccessFactors, tá? Coloquei aqui, eu vou cadastrar e classificar esse tipo de absenteísmo, que é o que a Folha precisa colocar, e eu posso aprovar ou rejeitar. Se eu rejeito, o Nexo obriga a justificar. Por quê? Porque o funcionário tem que saber por que ele foi rejeitado. Então, eu vou aprovar, vou confirmar, e se eu quiser, eu posso ir lá conferir que isso já foi para a tela de controle de afastados do funcionário. Então, isso fica no histórico, né, de todos os atestados do funcionário que eu consigo visualizar. E como que eu faço a gestão disso? Né? Foi o que eu falei, a gente passa, aprova, isso vai por integração e eu tenho os meus dashboards em tempo real. Então, aqui eu tenho um exemplo de dashboard. Esse dashboard foi eu que criei, tá?
Então, o que que é importante ressaltar? Como o Ricardo colocou na apresentação inicial, eu não sou da área de desenvolvimento, minha formação base é de enfermagem, sou enfermeira do trabalho, e tendo os recursos do Nexo, eu consegui desenvolver o dashboard para que eu, né, tenha como padrão e para que eu possa acompanhar os atestados que eu tenho dentro do sistema. Tá? Isso é muito legal através das fontes de dados do próprio sistema. A informação do logo, né? O logo eu consigo colocar, eu coloquei do Nexo Academia, né? Que são da academia que a gente faz no EAD. Título eu consigo colocar o que eu quero. Eu consigo definir e exportar tanto em PDF quanto em PNG, né? Para mandar esse painel, colocar isso numa apresentação gerencial, por exemplo, colocar isso num PPT. Então, imagine, os 3 dias que a pessoa levava para tratar, gerar cada gráfico, eu tenho um painel pronto em tempo real, tá? Eu consigo colocar um gráfico específico, de repente a minha diretoria não quer ver todo o meu painel é para mim, é um painel mais operacional, mas ela quer ver o evolutivo mês a mês. Eu consigo exportar apenas, né, o gráfico do mês também para mandar e colocar na minha apresentação ou mandar para o meu gestor, se for o caso. Eu consigo dar acesso, né, para que as pessoas respectivas da gestão consigam visualizar não o processo, mas apenas os indicadores de gestão. E se eu quiser, eu posso criar gráficos, né, de tabelas, né, que são em formatos de Excel, e fazer um download também disso em formato Excel. Então, eu posso olhar isso na parte mais detalhada, né? Ter a informação num Excel para tratar, para olhar se as informações estão batendo dia a dia, para mandar para o RH. Eu posso criar filtros, né? Com status, com empresas, a data, porque eu quero olhar um período, um ano específico, eu consigo olhar. E ele logo se recompõe. Então, dentro do sistema, a gente consegue entrar o processo de entrada, a gente consegue padronizar o processo de entrada, ter um fluxo único de aprovação e acompanhar os resultados através de dashboard, tá bom? Gente, a minha apresentação era essa. Acho que eu fui no tempo certinho. Obrigado, Débora. Eu também fui no tempo certinho, 20 minutos. Deu certinho. É, agora tem uma parte de perguntas. Não sei se no chat tem alguma pergunta, mas fiquem à vontade. É, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, Débora. Você falou da transformação digital, e uma das perguntas que tem aqui é basicamente, e isso aqui é rápido, quanto que é o tempo que demora para mudar um processo, como você está falando agora? Ou quanto nesse case que você está apresentando demorou na média? Então, Ricardo, vai assim, é o que eu sempre falo, né? E usando os pilares que o senhor falou. Para que o processo, para que a transformação digital ocorra, se eu chegar agora no Nexo, uma pessoa que conhece o processo, né, e parametrizar, a gente consegue fazer super rápido. Mas eu acredito que um processo desse, ele tem que envolver as pessoas e o processo tem que estar muito bem fechado. Então, eu acho que o que vai mais pesar para a transformação digital acontecer é o processo dos dois lados, eu ter as pessoas engajadas, fechar o fluxo, definir como que vai funcionar a integração, né, de tempos em tempos, quais os itens que o SAP SuccessFactors vai precisar, tá? Então, pode ser algo que leve aí cerca de uns 4, 5 meses para fechar o fluxo completo, homologar e garantir que isso entre com segurança, tá? Uma segunda pergunta, aproveitando a questão do tempo, né? Eh, Tá bom, aí fecha a pergunta, deixa eu ver. É a questão de fechamento do mês, né? Aquele famoso fechamento. Ah, como que foi esse mês? Absenteísmo, mais alto, mais baixo. Quanto que nesse case era antes e quanto que ficou a partir dessas mudanças? Para fechar, isso não só nesse case, mas em outros clientes que eu atendo diretamente, eu vejo que a média é de 3 a 7 dias, dependendo dos indicadores que as pessoas têm. O que que eu Uhum. percebo? Geralmente, os clientes, né, num ambiente não transformação digital, eles trabalham muito com Excel,
fazem toda uma tratativa no Excel, né? Então, eles recebem no Excel, lança de um jeito, depois eles tratam o Excel para ter informação do jeito que eles querem, através dos dashboards, tá? Quando a gente fala em trazer isso para o sistema, a gente já pensa nesse processo também na construção da saída. Então, o que que eu preciso de dados para sair? Ah, eu preciso ter a empresa. Então, a empresa vai estar cadastrada de forma correta. Ah, eu preciso ter o CID. Então, eu vou lançar o CID e o funcionário que não tem CID no atestado. Como é que eu vou tratar? Eu vou criar um CID específico para dizer atestado sem CID, eu vou passar com o médico para que o médico avalie. Então, isso também tem que ser definido, porque existem muitos impactos no indicador se a minha entrada não está muito bem construída. A gente costuma ver só o final, né, Ricardo? Que é o É, indicador. Mas as pessoas às vezes esquecem que para a gente ter um gráfico desse, eu tive que pensar como é que vai lançar todo o CID, todo o médico. Se eu não estou obrigando o médico, logo eu não tenho como ter um indicador de médico, porque eu não estou obrigando e todo mundo não está lançando. é importante, por o teu comentário, que esses indicadores eles podem ser formatados conforme o cliente precisar, né? Nem todo mundo tem os mesmos indicadores, não existe Não, um padrão único no caso em relação a isso, né? E também, por outro lado, tipo, eu diria que pode aumentar, quer dizer, pode reduzir o tempo, no mínimo 70, 80% o tempo de fechamento, né? O esforço é muito menor, né? Apertar um botão e ter todas as informações mensalmente já sendo lançadas ao longo do tempo e não como um processo separado. Eu já vi, e você também deve ter visto, mas é muito comum hoje em dia nós encontramos empresas que, por um lado, faz de repente o evento 22:30 para alimentar o e-social e, por outro lado, faz todos os controles digitando no Excel para fazer determinado tipo de controles em planilha. Isso aí é uma duplicação enorme do trabalho, tanto para o evento 22:30 de absenteísmo, afastamento, como para outros eventos na área de saúde e segurança. Acho que é um ponto bem importante. Tá? sim. Bom, eu acho que nós já estouramos o tempo, são 3:20, a Rose deve estar já querendo, são mais ou menos 40 minutos, não sei se a Rose está me escutando, Sim, mas estou, Ricardo. pois é, atingimos o tempo previsto, no caso de 2:30, são 45 minutos, mas nós já estamos encerrando aqui, passei essas duas perguntas para a Débora, e nós ficamos à disposição. Débora, seria bom você apresentar o slide com os contatos da Nexo? É possível você Claro. fazer isso? Então, enquanto isso, Rose, só deixar apresentar esse slide com os contatos da Nexo. E, de novo, viu, Rose, agradecendo a SUG e essa apresentação aqui desse assunto tão importante e especialmente reforçando a nossa parceria com a SAP já há vários anos e a importância de ter os sistemas, os softwares integrados. No caso, nós temos, aqui estão os telefones. Vamos começar com o WhatsApp, que é o mais moderno que tem. Então, para quem quiser fazer contato por WhatsApp durante o dia, por favor, não por WhatsApp de meia-noite, porque aí é complicado, mas é prefixo 11 99478 2019, tá? E aqui estão os restantes telefones, inclusive e-mail, tá? Podem procurar a Débora ou a pessoa que vai atender no WhatsApp, vai encaminhar em função das necessidades, tá? Então, Rose, agora fica para você fechar e ficamos à disposição. Tá Posso certo. ver Mas só um antes, minuto, Ricardo? Deixa eu só aproveitar um item. Eu queria também convidar todo mundo a nos seguir nas redes sociais, porque é muito comum a gente disponibilizar, né, itens, comunicados, outros eventos que a gente costuma fazer, né, com várias novidades e quem nos acompanha nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, consegue saber, né, o que a gente sempre tem de novo. Tá? Desculpa, Rose, desculpa, Ricardo, é só para Bom, aproveitar mesmo. é importante, LinkedIn, estamos prontos para atingir um número razoável de seguidores, então vamos festejar, se entrar mais 30, 40, vai ter esse número já redondo agora, né? Estava acompanhando. Tá bom, Rossi, vamos lá. imagina, gente, olha só, a gente tem uma pergunta aí no chat que é do Matheus, né? Ele tá Novinho. tem uma pergunta no chat que é do Matheus. Ele está Aham. perguntando se tem algum problema legal em aceitar a foto do atestado e não ficar original na empresa.
Desculpa ter, Rossi, essa pergunta eu não tinha visto também, tá? Vamos lá, Débora. Então, na verdade, a legislação ela é omissa quanto a isso, tá? Ela fala que o empregado ele tem que apresentar o atestado, né? E o atestado ele tem que atender os requisitos legais. Quando a gente fala em requisitos legais, é estar no papel timbrado, é ter o nome, a data. Então, ela não fala o meio que isso precisa acontecer, né? O que eu sempre recomendo, por isso que eu falo, né? O processo de transformação digital envolve as pessoas e o processo envolva também o jurídico de vocês para poder definir todos esses itens, né? Porque às vezes existem algumas definições específicas de cada empresa. Então, vai receber o atestado, né, pelo Nexo, via imagem, e o original a gente tem, um mês para mandar, não tem problema, mas inicialmente já tem que mandar para que faça o ponto, né, o fim de abono. Mas a minha recomendação é que sempre envolva um jurídico para a gente poder fechar todo o processo como um todo, tá? E, por outro lado, só complementando a tua resposta, Débora, eu vou fazer um paralelo, Matheus, em relação a contratos e em relação à tua pergunta em relação à foto, tá? Durante a pandemia, a minha rotina pessoal de assinatura de contratos mudou totalmente. Antigamente o processo era assinar em papel, um monte de papel, tá? Um monte de assinaturas, fechar, colocar num envelope, mandar pelo correio, tá? Duas vias, retornar uma das vias do correio, aí passava uma, 2 semanas, arquivar, enfim, era todo um processo manual com envio pelo correio. Durante a pandemia, o processo mudou totalmente. Hoje em dia, você tem assinatura via DocuSign, não vou fazer propaganda, mas tem diversas assinaturas eletrônicas, e a rotina, diria para você, no meu caso particular, 99% dos casos, mudou para ter uma assinatura eletrônica, ou digital. Então, ela tem valor legal, e aquilo que falei no início, a pandemia mudou as regras do jogo, ela tem valor legal o contrato, até uma escritura de um imóvel pode ser feito eletronicamente, não precisa mais assinatura papel, tá? Mudou muito e a reboque disso foram diversas situações como isso que você está citando agora de um atestado. Então já tem atestado em papel e tem atestado também eletrônicos, tá? Já tem receita médica sendo feita eletronicamente que tem valor. Enfim, mudou totalmente depois da pandemia. Então eu diria, complementando a resposta da Débora, não tem nada que proíba, não tem nada que proíba atestado dessa maneira de ausência, não tem nada que proíba assinar uma escritura ou um contrato do ponto de vista eletrônica, e essa transformação digital já aconteceu há bastante tempo, pode ir em frente, do meu ponto de vista, tá? Sim. Muito bem. Temos mais uma pergunta que é da Daniela. Ela Tá. pergunta como é o rastreamento das biometrias na plataforma. É válida? A gente tem todo um rastreamento através do cadastro, né? Então, para cada funcionário é feito um cadastro da biometria. Ele tem uma associação de hash, né? Que é possível reconhecer a pessoa. Então, na hora que ela for fazer a entrega de forma eletrônica, ela põe o dedo, ele reconhece o hash, aí ele faz a autenticação para poder fazer a liberação. Em complemento, para dar segurança, né, para a biometria, a gente tem a guarda eletrônica do documento. E aí, nessa guarda eletrônica, que é o GED, né, a guarda eletrônica do documento, a gente faz o envelopamento, né, dessa assinatura biométrica e isso fica armazenado no nosso GED. E o GED, a guarda é feita pela NET, tá? Então, gera uma segurança para a empresa, tá bom? E fora o fato que já tem também normas publicadas, especificamente, por exemplo, no caso do recibo de EPI, onde a biometria ou o controle eletrônico, como eles falam, já está autorizado. Então, Isso. de novo, isso aí, tanto no SED como a própria parte biométrica, isso aí já mudou totalmente. E vou comentar agora novamente um caso particular meu, em relação à biometria. Eu eu era resistente a ter conta eletrônica digital com banco. E aí eu falei, tá bom, vou fazer uma conta digital eletrônica com banco. Eu fiz uma abertura de conta, não vou fazer propaganda,
mas com banco é mais ou menos uns 30 e poucos minutos, tá? Sem nenhum papel, tudo via celular. Sem nenhum papel, tudo via celular. E hoje em dia, nesse banco, esse banco digital, eu faço a entrada no meu celular com biometria, com meu dedo, e eu não sei nem o código, nem sei nem a senha, entro com meu dedo, tá? Então, todo o contato, e quer dizer, dá para ligar e falar com alguém lá, mas todo o processo com banco, de depósito, pagamentos, ou de abertura de conta, imagino que também o fechamento eventualmente, tudo via celular e via biometria. Eu me identifico pelo meu dedo. Tá? Então, mudou muito. Isso era inimaginável antes da pandemia. Então, isso também se aplica aos eventos de saúde e segurança do trabalho também. Lembrando que, além da questão da mudança por causa da transformação digital, o e-social, de alguma maneira, gerou uma mudança na forma que os profissionais tratava na questão toda de papel, e numa parte da minha própria palestra lá atrás eu falo da questão do papel, da questão da transformação digital para não usar papel, usar biometria, por aí vai, diversas mudanças que foram sendo implementadas nos últimos tempos. Então, acho que isso aí complementa a resposta que foi dada pela Débora, tá bom? Próximo. Mais alguma pergunta? Opa! Pessoal, eu Fazer... estava falando, mas estava no mudo. Ah, Mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone rapidinho e falar com os palestrantes? Temos aí mais uns 2 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mais alguém? Bom, Ricardo, acho que podemos encerrar então. Tá bom, tá bom. Eu novamente agradeço e ficamos em contato. Aqui estão os telefones que a Débora mostrou. Telefones, nem telefone que já é analógico, agora é WhatsApp mesmo, tá? É aí digital, tá bom? Na Tá era legal. digital, né, Ricardo? Daí mudou totalmente, né? Mudou. Verdade. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, né, aos nossos palestrantes aqui. Muito obrigada em nome da ZUG. Espero encontrar vocês em outras oportunidades, né, outras lives, eventos da ZUG, reuniões de SIG também. Estamos à disposição de vocês. Precisar de alguma coisa, é só acessar o nosso portal. Lá tem também o nosso WhatsApp, né, pode nos contatar por lá ou através do e-mail da ZUG, aquele mesmo que vocês receberam a confirmação da inscrição. Nós estaremos à disposição de vocês para ajudá-los, tá bom? Muito obrigada a todos e até breve. Obrigado, tá? obrigada. Obrigado, um abraço. Boa Um tarde. Obrigada, abraço. Tchau, tchau. abraço.